Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio, você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Josué, capítulo 12. Estes são os reis da terra aos quais os israelitas derrotaram e cujas terras possuíram, além do Jordão, no lado do nascente do sol, desde o vale do Arnon até o monte Hermon, e também toda a Arabá oriental. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e que dominava desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e desde o meio do vale, e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, fronteira dos Amonitas, e a Arabá oriental até o mar de Quinerete e até o mar da Arabá, o mar salgado, incluindo o caminho de Bet-Gesimote ao sul, abaixo das encostas do Pisga, como também a região de Og, rei de Bazã, remanescente dos Refaíns, que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava o monte Hermon, Salca e toda a Bazã, até a fronteira dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, fronteira de Sion, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, distribuiu essa terra entre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os israelitas derrotaram no Jordão Ocidental, desde Baal-Gade, no Vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir. Josué distribuiu as suas terras às tribos de Israel segundo as suas divisões, isto é, o que havia na região montanhosa, na baixada, na Arabá, nas encostas das montanhas, no deserto e no Neguebe. O Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maqueda, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Efer, o rei de Afeque, o rei de Lassarão, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Axaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão do Carmelo, o rei de Dor na colina de Dor, o rei de Goim em Gilgal, o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Capítulo 13. Josué já estava velho e avançado em idade quando o Senhor lhe disse: já estás velho e avançado em idade, e há muitíssima terra para conquistar. A terra que ainda resta é essa: todas as regiões dos filisteus, bem como todas as dos Gesureus, desde Sior, junto ao Egito, até a região de Ecrom, ao norte, conhecido como Cananeu. Os 5 chefes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu, o Ecroneu. Também os Aveus, no sul toda a terra dos cananeus, e Meara, que pertence aos Sidônios, até a Feca, até a região dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano, para o lado do nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebomate, todos os habitantes da região montanhosa, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios. Eu os expulsarei de diante dos israelitas. Reparte a terra a Israel como herança, como já te ordenei. Reparte agora esta terra como herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já haviam recebido sua herança do Jordão Oriental, a qual Moisés, servo do Senhor, lhes dera. Desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de Bedeba,
até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, até a fronteira dos amonitas, e Gileade, e o território dos Gesureus e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, remanescente dos Refaíns, que reinou em Astarote e em Edrei, pois Moisés os derrotou e os expulsou. Contudo, os israelitas não expulsaram os Gesureus nem os Maacateus. Eles ficaram vivendo no meio do povo de Israel até o dia de hoje. Somente à tribo de Levi, Moisés não deu herança. As ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como lhe tinha dito. Assim, Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e o seu território incluía desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto junto a Medeba, Hesbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Kedemote e Mefaate, Criataim, Sibna e Zeret Saar, no monte do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga e Bet Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, a quem Moisés derrotou juntamente com os príncipes de Midian. Evi, Requem, Zur, Ur, Reba, príncipes de Sion, que moravam naquela terra. Os israelitas também mataram à espada o adivinho Balaão, filho de Beor, além dos demais que por ele foram mortos. E o Jordão ficou sendo a fronteira dos filhos de Ruben. Essa região, com as suas cidades e os seus povoados, foi a herança dos filhos de Ruben, segundo suas famílias. Moisés também deu herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias, e o seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos amonitas até Aroer, junto de Jabá, e desde Hesbom até Ramá-Mispá, Betonim, e desde Manaim até a região de Debir, e no vale, Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucote, Zafon, restante do reino de Sion, rei de Hesbom, sendo o Jordão a fronteira até a extremidade do mar de Quinerete, do lado oriental do Jordão. Essa região, com as suas cidades e os seus povoados, foi a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, herança repartida à meia tribo dos filhos de Manassés, segundo suas famílias. O seu território incluía desde Manaim, toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todos os povoados de Jair que estão em Bazã, 60 ao todo. A metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, a metade dos filhos de Maquir, segundo suas famílias. Essa foi a herança que Moisés distribuiu nas planícies de Moabe, do lado oriental do Jordão, na altura de Jericó. Contudo, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como lhe tinha dito. Capítulo 14. Estas são as heranças que os israelitas receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas da tribo dos israelitas lhes repartiram. A partilha da herança entre as 9 tribos e meia foi feita por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés, pois as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança além do Jordão. Mas os levitas não tinham dado herança entre eles. Os filhos de José formaram 2 tribos, Manassés e Efraim. Mas aos levitas não foi dada porção na terra, apenas cidades em que habitassem e com seus arredores para o gado e os bens deles. Os israelitas fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, eles repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra, e eu trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra em que teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me com vida esses 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje,
Já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste, naquele dia, que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus e a terra descansou da guerra. Capítulo 15. A terra que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias, estende-se até a fronteira de Edom, até o deserto de Zim para o sul, na extremidade do lado meridional. A sua fronteira meridional parte da extremidade do Mar Salgado, da baía que dá para o sul, estende-se para o sul até a subida de Acrabim. Vai até Zim, sobe pelo sul de Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e vira para Carca. Daí passa a Asmon, chega até o ribeiro do Egito, prosseguindo até o mar. Essa será a vossa fronteira meridional. A fronteira oriental é o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira setentrional parte da Baía do Mar na Foz do Jordão, sobe até Bet-Ogla, passa ao norte de Bet-Arabá e sobe até a Pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira sobe mais até Debir, desde o Vale de Acó, indo para o norte em direção a Gilgal, que está defronte da subida de Adumim, que se acha ao lado meridional do ribeiro. Depois continua até as águas em Ensemes e estende-se até En-Rogel. Sobe ainda pelo vale de Ben-Hinom até a encosta meridional do Monte Jebuseu, isto é, Jerusalém. Sobe ao cume do monte que está fronteiro ao vale de Hinom, ao ocidente, na extremidade do vale dos Refaíns, ao norte. Do cume do monte se estende até a fonte das águas de Neftoa. Prossegue até as cidades do monte de Efron e estende-se ainda até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. De Baalá, a fronteira vira-se para o ocidente até o Monte Seir, passa ao lado norte do Monte Jearim, isto é, Quesalon, desce a Bet-Semes e passa por Tímina. Depois prossegue até o lado de Ecrom, para o norte, e indo para Siqueron e passando o monte de Baalá, chega a Jabneel, e assim essa fronteira finda no mar. A fronteira ocidental é o Mar Grande. São essas as fronteiras dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, foi dada uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, isto é, Kiriat Arba, que é Hebrom. Arba era o pai de Anak, e Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali ele subiu contra os habitantes de Debir. Antes o nome de Debir era Kiriat Sefer. Então Calebe disse: darei a minha filha Axa por mulher a quem atacar Kiriat Sefer e a tomar. Então Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou-a. E este lhe deu a sua filha, Axa, por mulher. Estando a caminho para a casa de Otoniel, ela o persuadiu que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou: que é que tens? Ela respondeu: dá-me um presente. Como me deste terra no Neguebe, dá-me também fontes d'água. Então ele deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades pertencentes à tribo dos filhos de Judá no extremo sul, para o lado de Edom, são Cabzeel, Eder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnam, Zif, Telém, Bealote, Azor Adada, Queriote Esron, isto é, Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Resmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Beceba, Biziotiá, Baalá, In, Ezen, Eltolate, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades e os seus povoados.
Na Baixada, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 cidades e os seus povoados. Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileam, Mispá, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maquedá. 16 cidades e os seus povoados. Libna, Eter, Azam, Iftar, Asná, Nezibe, Keila, Axibe e Maressa, 9 cidades e os seus povoados. Ecrom, com as suas vilas e os seus povoados, desde Ecrom até o mar, todas as que estão nas adjacências de Asdod e os seus povoados. Asdod, com as suas vilas e os seus povoados. Jaza, com as suas vilas e os seus povoados, até o rio do Egito e o mar grande que serve de fronteira. E na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Criat-Saná, isto é, Debir, Anabe, Estemó, Anim, Gozen, Olom e Gilo, 11 cidades e os seus povoados. Arabe, Domá, Exam, Janim, Bet-Tapua, Afec, Munta, Criat-Arba, isto é, Hebron, e Zior, 9 cidades e os seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jotá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímna, 10 cidades e os seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsam, a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e os seus povoados. Os filhos de Judá, porém, não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus ficaram vivendo com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Concluímos o primeiro dia da semana 13 do ano bíblico 2024. Se esse conteúdo tem abençoado você na sua jornada devocional, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse episódio e compartilhar também com mais alguém para que você possa convidá-lo a participar desse projeto conosco. Vamos avançar juntos nessa jornada pela Palavra de Deus. E amanhã eu espero te encontrar aqui de novo. Deus abençoe você.